Olá! Hoje a gente mergulha num ponto central da reforma tributária brasileira. Essa que começou a valer em janeiro de 2025, né? Vamos falar do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, o tal do CGIBS. A nossa base aqui é um artigo bem detalhado, saiu agora, 14 de maio de 2025, explicando como essa nova entidade deve funcionar. E olha, não é pouca coisa. É a maior mudança nos impostos sobre consumo que a gente vê desde 88. O IBS juntando o ICMS dos estados com o ISS dos municípios. E esse comitê gestor vai ter a responsável de administrar uma arrecadação que, olha, pode bater 1 trilhão por ano quando tiver tudo implementado. A ideia hoje é entender o que é isso, por que é tão crucial, como se organiza e, bom, que desafios já estão aparecendo. Para a gente começar a entender, o que seria exatamente um comitê gestor nesse contexto? Tem algo a ver com aquele do Simples Nacional, talvez? Tem sim, é uma boa analogia. Um comitê gestor, tipo o do Simples ou agora esse do IBS, ele funciona como uma entidade pública colegiada. Basicamente, junta representantes de diferentes níveis de governo, né, aqui no caso estados e municípios, e o objetivo é coordenar, garantir que uma política ou um sistema que é compartilhado funcione de maneira uniforme. Ele centraliza a governança de algo que, na verdade, pertence a vários entes. Entendi. E para o IBS especificamente, quais são as tarefas, assim, o dia a dia desse comitê? O que ele vai fazer na prática? Ah, são várias funções e todas elas, assim, essenciais para o sucesso da reforma, viu? O comitê vai ter que coordenar a arrecadação do IBS, definir regras de fiscalização que valem para o país inteiro, também vai resolver briga de interpretação da lei, padronizar os procedimentos, sabe? E um ponto super importante: distribuir o dinheiro arrecadado para os estados e municípios. Julgar litígios administrativos também. É bom frisar, ele não cria lei, tá? A função é mais técnica, operacional mesmo. Hum. Então ele é tipo o maestro operacional e o juiz do dia a dia do IBS, né? Garantindo que todo mundo toque a mesma música, digamos assim. E como é que essa orquestra se organiza por dentro para dar conta de tanta coisa? A estrutura está sendo desenhada naquele projeto de lei complementar, o PLP 108 de 2024, sabe? É o que detalha as regras do IBS e da CBS. Ele prevê um conselho superior, que seria o órgão máximo. Depois, uma diretoria executiva, para o trabalho mais do dia a dia, secretaria-geral e outros órgãos. A ideia é que ele tenha independência técnica, administrativa, financeira. Um detalhe interessante é o julgamento de disputas ou contencioso administrativo. Vai ser em duas instâncias, virtuais. E na segunda instância tem participação igual de representantes dos contribuintes. Agora, a cobrança na justiça, se precisar, continua com as procuradorias de cada estado e município, tá? Interessante. E essa composição do Conselho Superior que você mencionou? 54 membros? É bastante gente. Como é que fica essa divisão? Quem são essas pessoas? Então, a chave aí é a paridade federativa. É meio a meio. Metade representa os estados e o Distrito Federal, a outra metade representa os municípios. São 27 vagas para os estados e o DF. Aliás, esses representantes já foram até indicados pelos governadores, a lista já existe. Os outros 27 lugares são para os municípios, e esses ainda precisam ser eleitos, né, pelas entidades que representam eles. Ah, e aí que a nossa fonte diz que tem um problema, certo? Na escolha desses representantes dos municípios. Exatamente. Tem uma briga na justiça rolando entre as grandes entidades municipalistas, a CNM e a AFNP, sobre quem tem o direito de organizar essa eleição. E esse impasse, claro, está atrasando a formação completa do comitê. Isso já mostra um pouco, né, o tamanho do desafio que é essa coordenação federativa na prática. Tudo isso só reforça como é urgente aprovar logo o PLP 1082 de 2024. Ele está tramitando com urgência lá no Senado, teve até audiência pública agora, dia 20 de maio. Entendi. Mas mesmo com esses problemas já na largada, por que todo mundo diz que criar esse comitê é, assim, indispensável para a reforma tributária funcionar de verdade? Olha, o ponto fascinante aqui é que o comitê tenta atacar umas três dores que a gente sempre teve no nosso sistema tributário, sabe? Primeiro, a questão da fragmentação. Como o IBS junta imposto estadual e municipal, né, ICMS e ISS, é vital ter um órgão único para gerenciar isso de forma integrada. Senão, imagina, seria
a guerra fiscal com mais força ainda. Segundo, a insegurança jurídica. O comitê busca evitar que cada um dos mais de 5.000 municípios e 27 estados interpretem a lei do IBS do seu jeito. Traz uniformidade. E terceiro, o equilíbrio de poder. A estrutura meio a meio no Conselho tenta garantir que nem estados nem municípios mandem sozinhos nas decisões, respeitando o Pacto Federativo. Faz muito sentido por IBS, que é compartilhado. Mas e a CBS? A Contribuição sobre Bens e Serviços, que é o outro imposto grande da reforma, o federal. Ela também vai ter um comitê assim? Não. A CBS, que entra no lugar do PIS/COFINS, ela é só da União. Então, quem vai cuidar dela é a Receita Federal mesmo, como já acontece hoje com os tributos que ela vai substituir. O comitê gestor é específico para o IBS justamente por essa natureza compartilhada entre estados e municípios. Claro que vai precisar ter muita integração, né, entre os sistemas da CBS e do IBS. Entendi. E agora com esse PLP 108 tramitando no Senado, tem alguma forma do público participar, dar opinião? Tem sim. É um processo legislativo bem técnico, né? Mas os canais do Senado, tipo a ouvidoria, o portal e-Cidadania, eles permitem que qualquer cidadão ou entidade envie sugestões, comentários sobre o projeto. É uma forma de interagir. Bom, então resumindo nossa conversa, o Comitê Gestor do IBS é uma peça-chave, bem complexa, criada para tentar unificar, padronizar e equilibrar a gestão desse novo imposto sobre consumo no Brasil. Tudo isso respeitando a diversidade dos estados e municípios. O sucesso dele depende muito de resolver essas disputas que já apareceram e, claro, da aprovação e implementação rápida do PLP 108. Perfeito. E a própria estrutura do comitê, né, com essa divisão igualitária, esses mecanismos de equilíbrio, ela reflete muito bem a complexidade que é o federalismo brasileiro, só que agora aplicada na administração de um imposto compartilhado. Fica então na reflexão final para a gente. Pensando nesse histórico complicado de cooperação entre União, estados e municípios no Brasil, será que podem surgir outros obstáculos para o comitê gestor? Coisas que talvez não estejam tão claras hoje na lei ou nessa disputa das entidades, mas que apareçam na hora de tentar harmonizar interesses econômicos regionais tão diferentes sobre uma regra única de imposto? Fica a questão.